Boa tarde, pessoal. Então, como ficou combinado, né, hoje eu estou mandando então para vocês, né, o link para vocês poderem consultar a videoaula aí de revisão da nossa prova de segunda-feira, tá? A nossa prova ela vai englobar aí os capítulos 4 e 5, mas entendam que seja um capítulo só, porque ele só trata de ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, né, características de ondas, tipos de ondas, fenômenos ópticos, tudo tem a ver com onda mecânica e onda eletromagnética, está aí no capítulo 4 e capítulo 5, né, que são os capítulos aí que vão englobar a nossa prova de segunda. Os capítulos, então, que constituem a matéria da prova. Aqui está errado, tá, pessoal? É 4 e 5, então, propagação das ondas, capítulo 4, tipo de ondas, capítulo 4, meios ópticos, capítulo 4. Depois, no capítulo 5, característica das ondas e espectro eletromagnético e visível também do capítulo 5. Além dos exercícios aí, alguns exercícios que serão base, né, para os exercícios da prova de vocês. Então, pessoal, antes da gente abordar o termo de onda, né, é bom a gente saber o que é ondulatória, tá? É bom a gente entender, né, como que funciona esse fenômeno da ondulatória. Então, a ondulatória é o ramo da física que estuda as ondas e suas características. Ou seja, as ondas elas podem estar presentes no som que ouvimos, né, que é uma onda mecânica, tá? No som que vemos até mesmo do oceano, na luz, né, que vemos até mesmo no oceano, que é uma onda eletromagnética, ok? Então aqui tem um exemplo de uma onda mecânica aqui, ó, representação de um pulso de uma onda, né? Ó, dois rapazes aqui segurando uma corda, né, entre as extremidades e um balança a corda para o outro, né, no sentido de chicote. Você vê que tem a propagação de uma onda, tá? Você fazendo analogia, é como se funcionasse, né, a questão dessas ondas mecânicas, essas ondas eletromagnéticas. No contexto geral, então, a gente pode ver aí que na situação anterior a gente observou um único pulso na corda ao longo do qual há uma única perturbação subindo e descendo. Agora imagine a mesma pessoa executando esse movimento contínuo para cima e para baixo várias vezes. Nesse caso, ocorre mais de uma perturbação, ou seja, mais de um pulso, o que origina um trem de pulsos, né? Como a gente pode ver aqui através da figura. Então é como se ele fizesse um monte de vezes essa questão do chicote. A gente tem a representação aí de um trem de ondas, tá? E essas ondas são perturbações que se propagam em determinado meio, como o ar, a água, uma corda ou mesmo o vácuo, tá? Elas transportam energia, mas não transportam matéria. Então, no contexto geral, todas as ondas são perturbações que se propagam em determinado meio. O ar, a água, uma corda e também o vácuo, tá? Só as ondas mecânicas que não se propagam no vácuo, as eletromagnéticas sim. E todas elas transportam energia, mas não transportam matéria. A gente tem aí algumas questões constituintes aí das ondas, tá? Isso aqui é abordado também no capítulo 5, que é muito importante também, que são as características das ondas, né? Então, a gente tem a representação aqui de uma onda, e nessa onda a gente tem alguns pontos, né? Onde a gente tem um período, que é o tempo necessário para a ocorrência de uma oscilação completa. A gente tem frequência, que é o número de oscilações de uma onda por unidade de tempo, ou seja, é a quantidade de vezes que uma onda cresce e decresce em um segundo. Ele pode ser calculado, tá? Mas agora no enfoque disso, esse enfoque de cálculo de frequência, vocês vão ver lá no médio. E sua unidade no SI é dada por Hertz, sendo Hertz igual a 1 sobre segundo. Só ver um negócio aqui, pessoal, se está... Não, eu fui ver se estava gravando. Está gravando. Então, pessoal, essas são as características, no caso aí das ondas, tá? O comprimento de onda também é importante, ele é dado pelaquela letra grega lambda, que é a distância percorrida pela onda até que se realize uma oscilação ou vibração completa, ou seja, a distância entre duas cristas, as partes mais altas da onda, ou entre dois vales, as partes mais baixas. Então é como se fosse essa distância aqui entre crista, né?
daqui a aqui, ou de vale, daqui a aqui, ou daqui a aqui, tá? E por último, aí, a amplitude, que é a distância de uma crista ou de um vale em relação à posição média ou linha média da sua perturbação, tá? Então, é como se você estivesse traçando um meridiano aqui, e a distância entre a crista e o vale vai ser a amplitude, ok? A gente tem dois tipos de ondas, pessoal, então é importante saber isso, isso cai na prova. Então, ondas eletromagnéticas são ondas que podem se propagar tanto em um meio material quanto no vácuo. Então, a gente tem a luz, os raios-x, sinais de rádio, né, sinal de Wi-Fi, tudo que é onda eletromagnética, que vem da luz, que vem de sinal eletrônico, elétrico, são ondas que se propagam tanto em um meio material quanto no vácuo. Tá? Então, o meio material é ar, terra, água. E ondas mecânicas são todas as ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Exemplo, onda na água, onda sonora, onda de uma corda, né? Tudo que tem que ter ação de alguma coisa são ondas mecânicas, tá? Então elas propagam em todos os meios materiais, menos no vácuo. Por último, aí no capítulo 4, a gente tem os meios ópticos e os fenômenos ópticos. Tá? Os meios ópticos, a gente imagina a luz como uma onda eletromagnética. Tá? Então, a gente pode ver aí que as ondas luminosas elas podem interagir com materiais de formas diversas. Por isso, os corpos de materiais podem ser classificados de acordo com a quantidade de luz que atravessa. Então, essa interação da luz com a matéria, né, dessa onda eletromagnética da luz com a matéria, ela pode ser em três meios ópticos: meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Os meios transparentes são nesses meios a luz percorre trajetórias bem definidas, ou seja, passa por eles regularmente. O único meio que pode ser definido como transparente é o vácuo, porém outros meios também podem ser considerados transparentes quando observados pequenas espessuras como a água e alguns vidros. No caso aqui, pessoal, é que ela não sofre desvio, né? Então, se eu tiver ar, se eu tiver água, a radiação vai bater, ela vai sofrer desvio, vai ter partícula ali, ela vai sofrer desvio. Por isso que ele fala no vácuo, né, que é 100%, porque é um meio transparente, você não tem nada ali para ela bater. Já meio translúcidos, com a luz ela não passa com a mesma facilidade que atravessa em meio transparente. Ela descreve trajetórias regulares com intensa difusão, promovendo sua dispersão pelo meio do qual ela se propagar. São exemplos o vidro, o fosco e as nuvens. Então, tudo que tem alguma coisa que possa desviar, né, a gente vai ter em meios translúcidos. E meios opacos é onde a luz não se propaga, pois ao incidir sobre a superfície, ela é parcialmente refletida ou parcialmente absorvida, além de ser convertida em outra forma de energia. A gente tem aí inúmeros meios opacos, como madeira, papelão, aqueles vidros mais escuros para bebida, né, que não pode ter passagem de luz. Basicamente isso. E os fenômenos ópticos aí a gente tem em três, né, que é quando esse feixe de luz, né, essa onda eletromagnética sobre determinada superfície, ela pode ocorrer em três fenômenos. O primeiro é a refração, tá? Ele bate, sofre um desvio. A reflexão, né, ele bate, reflete. E a absorção, na onde ele bate e é absorvido pela superfície, tá? A refração, então, ela ocorre quando a velocidade de propagação da onda... Sei que estavam me ligando aqui. Só voltar aqui, pessoal. A refração, então, ela ocorre quando a velocidade de propagação da onda varia. Em geral, então, a refração ela pode ser verificada quando a luz atravessa de um meio material para o outro e há um desvio na sua trajetória. Igual eu falei, ela tem um pequeno desvio. Isso acontece, por exemplo, quando a luz incide na superfície livre de água de uma piscina, permitindo a visualização do fundo, ou quando a luz atravessa um copo d'água. A reflexão, quando a luz bate e reflete, que é o fenômeno que ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem, demonstrado aí, por exemplo, nos espelhos ou na superfície de um lago, quando você vê a sua imagem especular, né, a sua imagem diante do espelho, ou seja, a luz bateu no espelho e voltou, né, para o seu olho. E por último, o terceiro aqui é a absorção, ocorre quando a luz ela vai aí incidir em uma superfície e é absorvida por ela, transformada em outra forma de energia. Ou seja,
não ocorre nem reflexão e nem refração. Um exemplo disso é quando a luz é refletida sobre uma blusa preta, que é aquela questão lá de sentir mais calor e tudo mais. É porque essas cores, né, ela tem lá um comprimento de onda que ela consegue absorver mais, né, essa onda eletromagnética na forma de energia, né? Agora, o capítulo 5, pessoal, a gente tem aí algumas características das ondas eletromagnéticas, tá? Que a maioria dos sistemas de comunicação ele faz uso desse tipo de onda. Esse tipo de onda ele se propaga tanto no vácuo como em meios materiais, transportando energia nesse processo. Fala aí a questão que essas ondas elas se propagam à mesma velocidade no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo, e ao se propagarem um meio, essas ondas criam oscilações elétricas e magnéticas ao seu redor. Esses campos elétricos e magnéticos gerados são perpendiculares entre si em relação à direção da propagação da onda. Como a gente pode ver aqui, ó, propagação da onda para a direita, a gente tem a oscilação aí desses campos magnéticos e elétricos representados aí nessa figura. Aqui o que é importante, ele fala também no capítulo 4, que são as características das ondas eletromagnéticas. É a mesma coisa daquele slide anterior. Peguem, estudem aquilo lá, que são as características das ondas, o que cada um representa. Tá? Aqui eu coloquei o mesmo slide, só que de uma forma diferente. A gente tem comprimento de onda, esse é mais completo. Não, acho que é a mesma coisa, pessoal, a mesma coisa. Tem amplitude, vale, crista, tá? Então aqui, no caso, a frequência da onda eletromagnética é medida em hertz. Representa o número de vezes por segundo que os campos elétricos e magnéticos crescem e decrescem em um ciclo completo. É importante ficar atento para a relação entre dois elementos da onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência de uma onda e vice-versa. Tá? Mas naquele primeiro slide ele aborda cada um desses. No espectro eletromagnético, então, é um conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda que a gente consegue, vamos dizer assim, né, enxergar. O olho humano é estipulado por essas ondas frequências entre 4 de 10 a 14 e 7,5 elevado vezes 10 a 14, ou seja, a gente só enxerga nesse intervalo, fora disso não. Entretanto, existem ondas eletromagnéticas com frequências maiores que a do violeta ou menores que a do vermelho, que podem ser detectadas pela visão humana. As ondas eletromagnéticas, então, elas têm frequência um pouco menor que a do vermelho, que são chamadas infravermelhas, e as que têm frequência um pouco maior que a da violeta são chamadas de ultravioleta visível. Abaixo da radiação infravermelha, existem ainda as microondas e as ondas de rádio, e acima da radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama. Então, no próximo slide, a gente tem os tipos das ondas eletromagnéticas que compõem o espectro eletromagnético com seus respectivos comprimentos de onda. Opa! Então, aqui a gente tem televisão, rádio, micro-ondas. Então, a gente consegue enxergar, basicamente, nesse intervalo aqui, né? Da luz visível e do ultravioleta visível. Fora disso, a gente não consegue enxergar. A gente tem aqui os comprimentos de onda e suas respectivas frequências. São inversamente proporcionais. Por último, o espectro visível, então, a gente pode ver aí que, como visto, existem ondas eletromagnéticas que o ser humano consegue enxergar. Elas correspondem ao chamado espectro visível da radiação eletromagnética. Tá? A faixa que compreende as ondas com frequência entre 4 vezes 10 a 14 e 7,5 10 a 14 Hz. Dependendo da frequência, pessoal, é possível distinguir diferentes cores. O vermelho, por exemplo, é a cor com menor frequência no espectro visível, tá? Enquanto a violeta é a cor de maior frequência. Tá? Então a gente tem um comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Tá? Então aqui a gente tem todas as cores que compreendem aí o espectro de luz visível que a gente possui das cores. Então, pessoal, basicamente isso é a matéria que constitui a prova, tá? E agora é a parte aí mais importante, vamos dizer assim, né? Não, as duas partes são importantes, mas que contempla essa parte da teoria, que são os exercícios, tá? Então, é bom vocês darem uma olhada aí em todos, né? Que aqui, se for ver, são poucos exercícios, pessoal. Então, vocês têm que se apegar a mais exercícios, tá? Não só os da videoaula, ok?
A videoaula aqui são poucos, é mais para dar uma base para vocês, né, vamos dizer assim, mas com a ajuda da videoaula e do estudo de vocês, vocês conseguem bem na prova. Então, esse primeiro exercício é o 3, tá, do capítulo 4. Ele fala em um trem de ondas gerado por um dispositivo mecânico oscilante, propaga-se ao longo de uma corda. Aí ele fala, a tabela a seguir descreve 4 grandezas que caracterizam essas ondas mecânicas. Primeiro, número de relações completas por segundo de um ponto da corda. Isso aqui é frequência, pessoal. 2. Duração de uma oscilação completa de um ponto da corda. Período. 3. Distância que a onda percorre durante uma oscilação completa, é o comprimento da onda. E 4. Deslocamento máximo de um ponto da corda, no caso aí é amplitude. Tá? Então, contemplando aqui a grandeza com a descrição, é a letra E, pessoal. Eu esqueci de colocar aqui, mas estou avisando vocês, tá? Fiquem atentos aí o que representa qualquer uma dessas grandezas. Eu posso trocar o número com a descrição, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, nesse caso aqui, é a letra E a resposta correta. A 3. Um clarinete e uma flauta estão emitindo sons de mesma altura, sendo a amplitude de som da clarinete maior que o som da flauta. Considere uma pessoa situada à mesma distância dos dois instrumentos. Com base nessas informações, escreva V ou F conforme as seguintes proposições sejam verdadeiras ou falsas. O som da maior intensidade será aquele de maior amplitude? Verdadeiro. Os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical? Verdadeiro. As formas das ondas emitidas pelos dois instrumentos são iguais? Falso. E por último, a pessoa em condições normais perceberá sons de timbres diferentes emitidos por eles? Verdadeiro. Então, nesse caso aqui, o 3, a sequência correta é VF, FV. Ok? Esse aqui não. Esse aqui, pessoal, já é exercício. Opa! Esses dois últimos são exercícios do capítulo 5. Tá? Então, sobre as ondas eletromagnéticas, assinalar V para verdadeiro e F para falso. As ondas eletromagnéticas são definidas como oscilações que podem se propagar em meios materiais e no vácuo? Verdadeiro. As diferenças entre as frequências das ondas eletromagnéticas são denominadas de comprimento de onda? Falso. O espectro eletromagnético é formado pelas possíveis variações de frequências e comprimentos de onda? Verdadeiro. A radiação infravermelha faz parte da faixa visível do espectro eletromagnético, o que torna possível o olho humano enxergá-la? Não, é falso. Então a sequência correta é VF, VF. Por último, um exercício aqui que fala da questão das emissoras de rádio, né? Muitas emissoras de rádio precisam ser sintonizadas em um número que é medido em hertz. De que grandeza física está se falando nesse caso? Explique. Então, pessoal, o hertz nada mais, nada menos que a grandeza física que precisa ser sintonizada para ouvir uma estação de rádio, que é o caso da frequência. Tá? Cada estação FM ela opera em uma determinada frequência, o que restringe a transmissão das ondas eletromagnéticas, ou seja, ele pega uma faixa daquela frequência, tá? Sintoniza e aí a gente consegue aí, ter acesso a essas emissoras de rádio, ok? Pessoal, espero que eu tenha contribuído aí com essa videoaula, tá? Peço que vocês estudem, deem uma olhada nos exercícios, deem uma olhada em todos os exercícios que a gente fez. Alguns a gente não fez, os que a gente não fez não vai cair, tá? Então, podem focar naquilo que a gente fez, ok? Então a gente se vê até segunda. Bons estudos aí para vocês.